Olha, notícia urgente, nota oficial do Fluminense para anunciar o jogador que está deixando o clube. E eu vou te contar aqui qual o motivo que fez o Fluminense rescindir o contrato com esse jogador, que aparentemente é algo óbvio, mas para o Fluminense levou aí 6 meses, com 6 meses de atraso, o Fluminense rescinde o contrato com ele, tá? Vamos para a vinheta e a gente volta com todas as informações. E ó, você aí ama o Fluminense, é apaixonado pelo Flusão, então você está no lugar certo. E se inscreva aqui se você também quer fazer parte dessa tropa, que já são mais de 2.000 inscritos aqui no canal. Você que está chegando, não poderia deixar de dar as boas-vindas ao canal do Samu, um canal que foi criado para falar do Flu. É o que eu sempre digo, né? Se a grande mídia não fala do Fluminense, vem o canal do Samu e faz o papel que a grande mídia deixa de fazer. Então, fica ligado aí, se você não for inscrito, às vezes você pensa que é inscrito e nem percebeu. Então se inscreve aí, me ajude com o crescimento aqui do canal, beleza? Se você puder também, deixa o like, que é muito importante. Eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou do assunto? Coloca aqui nos comentários, beleza? Se puder compartilhar também nas suas redes sociais, obviamente que eu vou agradecer. E aí, o Fluminense trouxe a notícia que o Renato Augusto não faz mais parte do elenco do Fluminense, tá? Muita gente já tinha pedido a rescisão de contrato do Renato, ó, há muito tempo, desde o início da temporada 2025. O Fluminense demorou e depois de 6 meses de atraso foi lá e rescindiu o contrato. Parece óbvio os motivos que fizeram o Fluminense rescindir o contrato com o Renato Augusto, mas para quem ainda tem dúvidas, então vamos relembrar. O que o Renato fez pelo Fluminense até aqui? O Renato Augusto, que pouco entrou, quando ele estava voltando, por exemplo, nessa temporada de 2025, ele foi e se machucou. Teve uma contusão, se eu não me engano, deslocou o ombro, né? E aí ficou um período afastado. Voltou e estava sendo utilizado como centroavante. E eu faço parte de uma parte da torcida que estava questionando o Renato Gaúcho por colocar o Renato Augusto em campo, visto que o jogador visivelmente não tem condições de atuar pelo Fluminense e nem por outro time profissional de futebol aí da Série A. Então a gente estava questionando por que ele vinha sendo utilizado se ele não tem condições de atuar. Então esse é o principal motivo, mas obviamente que o fato dele, nesse tempo todo, ter feito apenas um gol e uma assistência, ele não ter rendido dentro de campo, seja outro fator que contribuiu para a rescisão do jogador. Então, você junta uma coisa com a outra e une tudo, você vê que o Renato Augusto não trouxe nada para o Fluminense. Para não dizer que a passagem dele foi completamente em branco, ele teve um momento importante que foi no título do Fluminense pela Recopa, quando ele entra junto ali com o Marcelo, né? E teve um outro jogador que não me lembro agora, mas entraram 3 jogadores e que mudaram o jogo. O Renato Augusto acabou sofrendo um pênalti e aí o Fluminense fez o segundo gol e conquistou o título da Recopa. Esse talvez tenha sido aí o melhor momento do Renato Augusto com a camisa do Fluminense. E isso a gente sabe que é muito pouco. Obviamente que a gente tem que respeitar a carreira do Renato Augusto, que é uma carreira vitoriosa, é um grande jogador, é um craque, mas obviamente que por mais que ele tenha habilidade, o corpo, a condição física do atleta não permite que o jogador consiga desempenhar o bom futebol que a gente sabe que o Renato Augusto tem. Então, infelizmente, é um jogador que quando chegou, eu particularmente gostei, então não vou ser engenheiro de obra pronta e falar que o Fluminense errou em trazer o Renato Augusto, porque naquele momento ele vinha em alta lá no Corinthians, foi muito importante para o Corinthians, então eu achei que nas mãos de Diniz ele poderia render. Obviamente que não rendeu, a gente viu isso, acho que não tenha um torcedor do Fluminense que ache o contrário, porque é óbvio que o Renato Augusto não deu certo com a camisa do Fluminense. O que resta é lamentar, porque é um jogador
obviamente, de muita qualidade. Porém, não conseguiu render dentro de campo e não tem mais condições físicas de atuar num clube da magnitude, da proporção do Fluminense. E obviamente que o Fluminense acertadamente, tardiamente, há de se dizer, mas acertadamente rescinde e aí o contrato com o Renato Augusto. E o que deixa a torcida mais tranquila é que foi uma rescisão amigável. Então não é que o Fluminense falou, não, vou rescindir o seu contrato. Parece que os dois chegaram aí em um comum acordo e deu tudo certo. E agora cada um segue a sua vida, o Fluminense segue a sua e o Renato Augusto a vida dele. Provavelmente deve pendurar as chuteiras. Então é isso, se você gostou aí da notícia, então deixa o like aqui. Se você não for inscrito, se inscreve. E obviamente, se você também puder compartilhar, compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E deixa aí nos comentários o que você achou dessa rescisão inesperada. Eu acho que ninguém esperava por isso nesse ano. Todo mundo imaginava aí que o Renato Augusto ia terminar o contrato no Fluminense. Mas aparentemente não. Aparentemente não, né? É isso que vai acontecer. O Renato Augusto não continuará vestindo a camisa do Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima.